Nessa aula, nós vamos aprender o que são prefabs, como criar eles e como editar. E também vamos criar um menu principal para a gente iniciar o nosso jogo. Muito bem, pessoal. Então eu vou começar mostrando para vocês o que é um prefab e para que a gente usa. Então, para começar, eu vou fazer algumas alterações aqui no player para deixar ele mais adequado para o nosso jogo. Então eu vou mudar o colisor. Eu quero que ele fique um pouquinho mais para cima, menorzinho. E esse colisor que está identificando o chão, eu quero que fique do tamanho do colisor. Então eu vou vir aqui no player, onde está em size, eu vou diminuir para 55. E aí ele vai ficar mais ou menos do tamanho do colisor. A gente pode deixar aqui o colisor também em 55. Deixar com esses valores que ele fica bem certinho. Eu vou apertar Ctrl S para salvar a cena. E aí, se a gente vier na cena 2, no level 2, a gente vê que o player está diferente. Então eu teria que alterar aqui também o player. Para evitar de ficar alterando um por um objeto que vai ser sempre igual, então eu volto lá no level 1 e a gente pode criar um prefab. Vou vir aqui nos assets, criar uma nova pasta. E dentro dessa pasta, eu vou arrastar esse player do level 1 que a gente alterou. E aí você vê que ele fica azulzinho aqui. Isso significa que ele é um prefab. Ele está salvo aqui na pasta. Então se eu pegar esse da pasta e eu fizer alguma alteração nele, por exemplo, se eu mudar a escala dele para 2, a gente vê que ele alterou na pasta, mas alterou também o do jogo. Então eu posso voltar aqui para 1. Então se eu for na cena 2, eu posso pegar esse player aqui e substituir ele pelo prefab que a gente fez. Vem com o botão direito, prefab, replace. E aí a gente procura o que a gente quer substituir. Então agora o player é o mesmo, tanto na primeira fase quanto na segunda. E se você fizer mais fases, também vão ser os mesmos players. Então, se você tiver 10 fases, você consegue alterar um player e todos eles vão ser alterados. Então a gente pode testar isso. Se a gente alterar, por exemplo, na fase 2, deixar uma escala em 2 e salvar, vocês veem que ele fica com um tracinho azul aqui. Isso significa que ele alterou, mas ele não aplicou nos outros. Então se a gente vê no level 1, ele ainda não foi alterado. Ele está do jeito que estava antes. Então voltando para o level 2, se eu vier aqui no player e vier aqui em override, posso clicar em Apply All, e aí no level 1, a gente está no level 1 e ele foi alterado. Então eu vou deixar como estava antes, com 1, e aplicar, e ele aplica em todos os players. Eu vou fazer isso também com o checkpoint. Então venho aqui em Prefabs, eu vou salvar o checkpoint como prefab. E o espinho também, vou salvar esse espinho como prefab. Então agora esses componentes, esses objetos, quando eu alterar eles, eles vão ser todos alterados, e assim fica todos iguais. Então eu vou na fase 2, e eu vou adicionar um checkpoint, que ainda não tem aqui. Nesse caso, esse checkpoint, eu vou querer que ele vá para o level 1 de novo, por enquanto. E aqui eu não vou aplicar, porque senão ele vai aplicar na fase anterior. Então eu quero que essa alteração fique só nesse checkpoint. Então eu vou deixar assim. E os espinhos eu vou substituir também. Então agora todos os espinhos são prefabs. Se eu quiser alterar um deles,
posso aumentar a escala aqui para 2. Quando eu aplicar, todos alteraram a escala para 2. Então, vou deixar em 1 mesmo. E assim fica fácil de fazer alterações nas fases com objetos que são iguais. E para finalizar, a gente vai fazer um menu principal. Então, a gente pode vir em Scenes, pegar uma cena e duplicar ela, Ctrl D, e vamos chamar de menu. Clica 2 vezes para abrir. Aqui no menu, eu vou limpar essa tela para a gente usar o background como um fundo do nosso menu principal. Bom, então aqui a gente tem a tela limpa, a gente vai usar isso como cenário. E a gente vai criar uma UI aqui. Então vem aqui na hierarquia, com o botão direito. E aqui embaixo em UI, a gente vem em Canvas. E você vê que ele criou um Canvas e criou junto esse Event System. Isso serve para navegar pelo Canvas. Então é dentro desse Canvas que a gente vai fazer a nossa UI. A gente pode vir aqui com o botão direito, em UI e Text. E a gente pode ter um título aqui. Aqui ele vai pedir para a gente importar os arquivos de texto para a gente poder personalizar melhor as fontes. Então é só clicar aqui e ele vai importar. Então agora, aqui no elemento de texto, a gente vem no Inspector e pode escrever um título para o nosso jogo. Tem outros elementos aqui como fonte, você pode importar uma fonte que você achar melhor. Essas opções são só a única que tem, né, já instalada, mas você pode importar qualquer uma que você baixar na internet, por exemplo. Aqui a gente pode aumentar a fonte. E você vê que ele deslocou o texto. Se a gente vier aqui na Cine, clicar 2 vezes no título, a gente vê que o texto está dentro dessa caixinha. Então a gente pode aumentar esse tamanho em Width. Pode colocar em 800, 800 é muito. 400. Ele vai ficar dentro dessa caixinha. E aqui no jogo, a gente pode botar mais para cima. E trocar a cor. Tem outras opções de edição, então eu vou deixar em negrito e centralizado. Para personalizar um pouco mais a fonte, se eu vier aqui embaixo, posso ligar o Outline. E aí ele vai ter uma bordinha. E aqui no Canvas, com o botão direito, eu vou fazer botões em UI, button. Esse vai ser o nosso botão de play. Eu posso apertar Ctrl D para fazer um outro botão que vai ser para sair do jogo. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho deles. E mudar o texto. O texto fica dentro do botão. E eu vou alterar a cor deles também. Então aqui no botão, a gente vem em cor normal. A gente pode botar de outra cor. Eu vou colocar da mesma cor do título. Então eu posso vir com o conta-gotas e selecionar essa cor. E embaixo a mesma coisa. E deixar essas fontes em negrito.
Bom, isso feito, a gente vai fazer um novo código para funcionar esses botões. Então eu venho aqui em Assets, eu vou clicar com o botão direito em Create C# Script. Eu vou chamar de Menu Manager. Dentro do Menu Manager, eu vou apagar isso aqui e vou escrever o Start, que é outra função da Unity, quando inicia o jogo. É a primeira função que ela passa e só passa uma vez, diferente do Update, que passa várias vezes. Então aqui, primeiro eu vou referenciar os nossos botões. Então, Serialize Field, Button. E quando a gente adicionar um button, ele vai adicionar a biblioteca de UI aqui em cima. E eu vou chamar de Play Button. E embaixo, mais um botão para sair do jogo. Então aqui embaixo do Start, eu vou adicionar as funções que esses botões vão fazer. Então eu fiz uma função para Play e uma função para Exit. E como a gente vai acessar essas funções com o botão? Bom, aqui em Start, eu vou pegar esse componente de Play Button e vou adicionar um Listener, que é a função que vai fazer reconhecer o botão e a função do botão. Então aqui eu coloquei o nome do nosso botão, .onClick.addListener, e essa é a função que vai fazer chamar a outra função que a gente escreve aqui embaixo. Para isso eu passo aqui em cima o nome dessa função. Então a gente pode testar fazendo o debug. Então para funcionar eu vou vir aqui no Canvas, eu vou adicionar o componente de menu. E para funcionar esses botões eu vou ter que referenciar esses botões aqui. Então eu vou arrastar o Play para o Play Button e o Exit para o Exit Button. Então a gente tem o componente de menu, os botões que estão referenciando e dentro do código, esse botão, quando for clicado, ele vai escutar essa função de play e vai aparecer no console Play Button Pressed. Então a gente pode testar. Então eu estou aqui na tela do jogo, se eu clicar em Play, ele aparece aqui embaixo, Play Button Pressed. Então ele está chamando essa função aqui de dentro. Então, o que a gente vai fazer quando apertar Play? A gente quer que carregue a primeira fase. A gente pode escrever Scene Manager e escrever o nome da primeira fase que vai ser chamada. Vamos testar. Então, eu vou clicar no botão de Play e carregou a nossa primeira fase. E aqui no Menu Manager também, a gente vai clicar no Exit para sair do jogo. Então eu vou escrever aqui a função de sair quando clica no Exit. É só essa função aqui, rápido e fácil, e a ação dela é de sair do jogo. Ela não funciona aqui no editor, só funciona quando tiver com o jogo pronto realmente, então não dá para a gente testar. Mas para funcionar, a gente precisa adicionar aqui no Start. Então a gente vai colocar Exit Button, OnClick, addListener, Exit. Quando esse botão for clicado, essa função vai ser chamada, assim como foi no Play. Ctrl S para salvar. E aqui no projeto, eu vou vir nas Scenes e eu vou adicionar essa cena de menu no Build Settings. Aqui em File, Build Settings. Igual a gente fez com Level 1 e Level 2, eu vou adicionar um menu aqui. E como o menu é a primeira coisa que a gente quer que abra, então eu vou deixar ele lá em primeiro. Por quê? A cena 0 é a que vai ser aberta quando você abrir o jogo. Então a primeira coisa que vai acontecer quando abrir o jogo vai ser abrir o menu. E eu vou vir aqui na cena 2, no Level 2, e nesse checkpoint, ao invés de chamar o Level 1, eu vou chamar o menu.
Então a gente pode voltar para o menu. Vamos salvar. Dar play. E aqui a gente vai ter o ciclo completo voltando para o menu.